Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível por aqui. O papo de hoje é polêmico, tá? Mila, mulher pode ou não tomar iniciativa? Eu posso chamar ele pra sair? Eu posso pedir ele em namoro? Tudo bem eu pagar a conta? Vamos discutir sobre isso? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente, tá bom? Tô te esperando por lá. Bora pro que interessa, pra polêmica de hoje, né, minha gente? Vocês gostam de uma polêmica, né? A questão é a seguinte, uma das coisas que eu sempre explico lá no Instagram, mas as pessoas confundem, cada plataforma dá um espaço diferente pra gente falar. E lá no Instagram, eu tenho 15 segundos para falar em cada story, sabe? Então, eu preciso de mais tempo para falar sobre determinados assuntos. Então, quando você pega um story isolado e tira uma interpretação, é muito rasa a informação que está ali. Né? Não estou falando que não dê para passar informação, mas em alguns casos pode gerar, assim, uma impressão errada daquilo que a gente está tentando falar. Tá? E eu tô falando isso porque isso acontece comigo e acontece com todo mundo que produz conteúdo de modo geral. Às vezes a gente quer trazer aquela pílula de conhecimento, compartilhar uma visão que a gente tem, mas em 15 segundos, né, gente? Vamos combinar que é um tempo muito resumido para falar sobre a grande maioria das coisas. Então, é difícil tentar tirar um super conhecimento de apenas um story. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Por quê? Recentemente me perguntaram na caixinha, né? Mila, o que você acha da mulher pedir o boy em namoro, né? E eu falei, é o fim dos tempos. Aí um monte de gente já vai falar, ai, você é machista, nossa, nada a ver, o que tem? Nós mulheres podemos fazer o que a gente quiser. Ai, mas você não é a favor da mulher? Como assim? Não tô te entendendo. Então, assim, antes da gente entrar nessa questão, eu quero explicar pra vocês por que eu acho o fim dos tempos, tá? E eu quero lembrar que é a minha opinião, sabe? A minha opinião é conforme o que eu vivo, o que eu acredito e o que eu, sabe? A minha visão de relacionamento bacana. Então, o tipo de relacionamento que eu quero ter vai estar conectado com o meu posicionamento perante as situações da vida, tá? Então, é justamente sobre isso que eu quero começar esse vídeo, tá? Então, a sua maneira de se comportar, as atitudes que você tem em um relacionamento vão refletir lá na frente na dinâmica que você vai ter de casal. Então, quando a gente, vou tentar explicar para vocês aqui sobre energia feminina e energia masculina. Todos nós temos energia feminina e energia masculina. Só que para determinadas situações do dia a dia a gente acessa cada energia dessa para se comunicar com o outro. Né? Mas dentro de um relacionamento, energia feminina se sente atraída por energia masculina. Então pode ser que você se relacione com um cara que esteja usando a energia feminina dele para se conectar com você. E ele só vai conseguir se conectar com você se você estiver na energia masculina. Então assim, tá, resolvido essa questão e vice-versa. Se você estiver na energia feminina, você vai só conseguir se relacionar com homens que estão se relacionando com você na energia masculina, sabe? Mas isso é para cada etapa da vida. Então, por exemplo, por mais que você esteja em um relacionamento com a pessoa, em determinado momento ele vai usar mais a energia feminina dele para resolver alguma questão do dia e em outro ele vai acessar mais a energia masculina. Mas de modo geral, a grande maioria das mulheres, e eu estou falando por mim, tá? Querem um cara que proporcione segurança, um cara que tenha atitude, um cara que tenha iniciativa, um cara que você olhe para ele, quando você está no relacionamento, você saiba que você pode contar com ele. Nós mulheres prezamos muito pela segurança, e a segurança de tudo, sabe? Segurança de estabilidade financeira. Isso não é ser interesseira, isso aí é pensar no seu futuro, é uma maneira de se preservar. E eu não tô falando que isso tem que vir só dele, não. Mas assim, de modo geral, é muito bom saber que você pode contar com o outro para caso aconteça algum problema. Também como proteção, segurança, segurança de segurança mesmo, de te proteger, de sentir que esse cara vai poder te defender, que ele vai ali, se ele enxergar um problema, ele vai estar ali para fazer você se sentir mais segura. Sabe? Então, é sobre essa série de coisas que a gente deseja dentro de um relacionamento. E tudo isso tem a ver com energia masculina.
E muitas vezes nós mulheres confundimos, porque a pergunta exata que eu recebi na minha caixinha de perguntas foi o seguinte, assim, a menina falou, nossa, todos os homens que eu me conecto são muito devagar, são muito lentos, sabe? Eles não têm iniciativa. Então, tipo assim, Mila, se eu não fizer nada, nunca vai acontecer nada na minha vida. Se eu não tomar iniciativa, nunca vai ter nada. Então, a mulher não pode mesmo tomar iniciativa? Eu nunca falei que a mulher não pode tomar iniciativa, mas eu falei que em determinados momentos não convém. Em momentos específicos. Não tô falando que o cara tem que o tempo todo só partir dele, né? É só ele que te chama pra sair, só ele que faz as coisas. Não, mas assim, no início, principalmente, que é aquele momento que o cara tá mais investindo em você, se ele não tem a iniciativa de correr atrás daquilo que ele quer, que no caso seria você, o que você vai esperar desse cara lá no futuro? Sabe? Então, muitas vezes a mulher fala, né? Ele não tem iniciativa, ele é devagar, ele é mais quieto, eu posso fazer por ele? Cara, não, porque tipo, você vai acabar vibrando mais na energia masculina para tentar se conectar com a energia feminina dele, que é a maneira que ele tá tentando ali usar para se conectar com você, só que não é um cara com energia feminina que você quer pro dia a dia, pra rotina, para construir essa relação. Então, não tem como, é por isso que eu falo com vocês sempre, você contrata os seus próprios problemas. Por quê? Porque o tipo de cara que você tem quando tá ficando, quando você tá conhecendo, vai ser assim ou pior depois que vocês assumirem um relacionamento. Então tem muita mulher que fica frustrada e fala, o meu marido é acomodado, o meu marido não tem atitude, ele não faz nada pra me agradar, ele não sabe, ele não me leva pra jantar, não me leva pra viajar, ele não se programa comigo, porque desde o início você fazia tudo. Então entenda, de duas uma, a falta de atitude pode ser ou desinteresse, que é o que acontece em 99% dos casos. Tá? E a mulher não quer enxergar, e a mulher não quer ver, ela fala, eu sou mulher, eu posso fazer o que eu quiser. De fato, você pode, mas nesse caso não convém. Quando o cara não tá investindo em você, não faz sentido algum você ficar correndo atrás de uma pessoa que não tá na sua, sabe? Que não tá conseguindo fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo. O cara que não tem a capacidade, mas ele tá afim, mas ele é muito... Cara, o que você vai esperar de um cara que tá muito afim de você e não tem a capacidade de te convidar pra sair? Sabe? Então, assim... Na grande maioria das vezes a mulher se conta essa historinha porque ela não quer aceitar a realidade que ela tá vivendo, que esse cara não tá tão afim assim, que ele fica quando convém, sabe? Porque na grande maioria das vezes o cara, o mais tímido e reservado do mundo, ele ainda assim vai tomar uma atitude, ele vai mexer os pauzinhos dele e vai chegar na mulher que ele quer. E vai se manter presente na vida dela. Ele não vai ser tão extrovertido, tão simpático, talvez não, mas ele vai marcar o território dele, entende? Então, na maioria das vezes, falta de atitude é desinteresse. E quando não é desinteresse é porque, de fato, o cara é muito lento, ele é muito devagar, ele não tem iniciativa. Então, isso acaba refletindo em várias outras características do cara, que são características que eu acredito que a grande maioria das mulheres não querem dentro de um relacionamento. E é aí que você acaba contratando o problema. Porque você acostuma com essa dinâmica de fazer tudo. Para a coisa acontecer, sempre depende de você. E as mulheres confundem esse negócio de ser empoderada, né? Assim, a minha visão de ser empoderada é ser uma mulher independente, uma mulher que foca na vida dela, que sabe curtir a própria companhia, sabe? Que não depende, que não vive em função de relacionamento. Mas isso não impede essa mulher de querer estar em um relacionamento, desde que apareça uma pessoa que seja alinhada com os objetivos dela, uma pessoa que venha para somar. Então, o fato de você ser empoderada não quer dizer que você, eu quero ficar solteira e tudo bem, eu não preciso de ninguém. Não é sobre isso, sabe? Então as pessoas confundem, porque muitas vezes essa mulher empoderada, ela começa... Por que essa mulher é empoderada? Porque às vezes a rotina dela toda tem que ser voltada como uma mulher empoderada, uma mulher que tem que se posicionar, tem que ser firme. Às vezes ali no seu trabalho, você está num cargo de gerente, onde você tem que acessar essa energia masculina para botar moral ali. Sabe, eu não tô falando que a mulher é feminina, que ela não bota moral. Não tô falando sobre isso, estou falando de características de cada energia. Então, às vezes, a gente precisa acessar a nossa energia masculina para conquistar e fazer as atividades que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Às vezes você é uma mãe solteira e você precisa acessar a sua energia masculina para proteger o seu filho.
Só que não quer dizer que você é uma mulher forte, empoderada, independente, que você não precise de ajuda, ou que você não queira ajuda, ou que você não queira ser protegida, não queira ser cuidada, não queira, sabe? É isso, às vezes as pessoas confundem. Então, às vezes a gente quer se mostrar tão forte, nós mulheres, eu entendo isso, porque eu já passei por isso, e isso me atrapalhou muito a me relacionar com o tipo de cara que eu queria, porque eu me bloqueava de tudo. Eu tava com a armadura enorme. O cara tentava se conectar comigo, isso aconteceu comigo e com o Dario, quando o Dario me conheceu. Ele super investindo em mim, sendo atencioso, carinhoso, fazia questão de me ver, e eu tava sempre com 5 pedras nas mãos, querendo me defender de um possível risco de, sei lá, como se fosse uma pessoa que viesse para me fazer mal. Porque eu tava tão calejada, tão frustrada das minhas decepções passadas, que eu não conseguia acreditar que teria um cara para me fazer bem. Eu tava tão armada do sou empoderada, sou independente, não preciso de ninguém, eu sou melhor sozinha, que eu acabei bloqueando o espaço para a pessoa entrar na minha vida. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês. Sabe, às vezes são coisas simples. Então você começa a querer tomar atitude demais, a querer fazer demais por quem tá fazendo de menos. Eu não tô falando que você não pode fazer nada. Eu não tô querendo, desculpa o termo, acho que eu não posso falar isso aqui, cagar regra aqui não, gente. De coração, de verdade. Eu tô falando porque eu passei por isso, por esse processo de confundir empoderamento e bloquear um relacionamento, enxergar o homem como um inimigo. O homem não é seu inimigo. É isso que eu tô querendo esclarecer pra vocês. Você tem que se preservar? Tem, mas você tem que ficar atenta aos sinais sem perder a sua feminilidade, sua doçura. A sua maior arma, a sua maior força é acessar a sua energia feminina para se conectar com o outro num relacionamento amoroso, sabe? Muitas pessoas entendem que ser feminina, que a energia feminina é algo fraco, frágil. Não tem nada a ver. Mas são características diferentes, entende? Então vou dar um exemplo para vocês. Exemplo, e eu não tô falando que tem que ser igual com você, mas são coisas que para mim fazem sentido, que antes eu me sentia mal porque eu queria mostrar para as pessoas que eu sou empoderada, que eu sou livre, que eu não preciso de ninguém. Por exemplo, eu sei dirigir, eu tenho carteira de carro. Mas quando eu tô no carro com o Dario, eu gosto que ele dirija pra mim. Eu não gosto de dirigir pra ele. Tem mulher que não liga, gente, mas eu particularmente gosto de ver ele dirigindo pra mim e eu ficar no passageiro. Se eu estiver sozinho, eu dirijo. Eu sei que eu posso dirigir. Mas o problema tá em querer provar o tempo todo que eu não preciso, eu sou independente, São fases que nós mulheres vivemos por causa de várias influências que tá tendo distorcidas do que é ser empoderada, do que é ser uma mulher livre. Então, ser livre é uma coisa, mas nem sempre a gente, sabe, convém a gente fazer determinadas coisas. Eu acho que a gente tem que focar no nosso sentimento, no que faz bem pra gente, sabe? E através disso, a gente não ter vergonha do nosso feminino. Eu não sei se vocês já leram, vou indicar um livro que é muito profundo, muito maravilhoso, que eu amo. Eu acho que tenho ele ali, eu ia até mostrar pra vocês, mas é o livro que se chama Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro é magnífico, gente. Toda mulher deveria ler, tipo a Bíblia feminina. Esse livro ele é muito profundo, assim, ele toca na alma. E é um livro para ser degustado, sabe? E ele fala muito sobre isso, sobre todas essas questões e, enfim, gente, eu dei só o exemplo do carro, mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Aqui em casa eu sou formada em engenharia civil, o Dario em comunicação, e às vezes rola, porque eu tenho experiência, eu já trabalhei como engenheira antes de trabalhar aqui na internet, então eu tenho experiência com essa questão de montagem de móveis, com obra, com tudo. Então, às vezes, quando rola esses probleminhas de casa, quem toma iniciativa para resolver sou eu. Quem monta as coisas sou eu. Quem, sabe? Então, eu acesso a minha energia masculina para fazer isso. E não é que é papel do homem, não é isso. Mas eu não me importo de fazer uma coisa que eu sei fazer e que eu tenho mais facilidade do que o Dario. Então, eu faço isso por ele. Mas em determinadas situações dentro da nossa relação de homem-mulher, eu não quero fazer.
E eu não quero normalizar que, tipo, muitas coisas eu sei fazer, mas eu quero que ele faça pra mim, como é dirigir. Às vezes eu quero que ele abra uma garrafa de água pra mim. Eu tenho força pra abrir, mas às vezes eu quero que ele faça isso, porque eu gosto dessa relação, desse cavalheirismo. E isso vem lá de trás, do pedido pro primeiro encontro, do pedido de namoro, do pagar a conta no primeiro encontro, entendeu? Ninguém tem obrigação de nada, o homem não tem obrigação de pagar a conta pra você, mas não é sobre o dinheiro, não é sobre isso, até porque você sabe que você tem condição de pagar a conta, de dividir a conta, se for o caso, não é questão de justiça, é do que aquela ação representa pra você. O pagar a conta não é que ele está me bancando, é mais que obrigação dele, se ele quer sair comigo, é ele que paga. Não é sobre isso. E muitas mulheres às vezes se oferecem para dividir a conta por isso. Eu vou falar com vocês a verdade. Quando eu estava solteira, sempre que eu saía com alguém, eu me oferecia para pagar a conta. Mas eu confesso que eu olhava e reparava se a pessoa aceitava ou se a pessoa falava, não precisa, deixa que eu pago. E aí eu me oferecia meio que só por educação mesmo. Porque o que eu esperava de um cara pra estar do meu lado era que ele tomasse essa iniciativa de ser cavalheiro, sabe? De me proporcionar um primeiro encontro legal, bacana. E não é só sobre o pagar a conta, mas de toda a dinâmica, de como tudo ia acontecer nas próximas etapas. Mas enfim, é só essa questão do primeiro encontro, especificamente, sabe? É do mostrar, te prestigiar. Então não tem nada a ver com ter dinheiro, não ter dinheiro, pagar um restaurante caro, não é sobre isso. Por exemplo, dá pra você ir num primeiro encontro pra assistir o pôr do sol. É de graça, gente, não vai gastar R$1 e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. É sobre experiência. É sobre isso que eu tô falando. E às vezes as pessoas têm dificuldade e acabam julgando, não sei o que você tá sendo machista, que não sei... Não é sobre isso, sabe? Então, assim, eu, Mila, vou falar com vocês de coração. Que eu não gosto de ficar, sabe? Às vezes as pessoas vão tão em cima da gente que a gente se sente obrigada a falar o que a gente não quer pra não ser julgado. Mas eu tô num momento da minha vida que eu falo assim, cara, eu falo o que eu acredito e que funciona pra mim e perguntaram pra mim. A pergunta foi pra mim, então eu tô respondendo, né? Conforme a minha visão. Não quer dizer que é verdade absoluta. Então... Sempre, inclusive, que você assistir vídeos meus aqui, julgue o que você está ouvindo. Não sou a dona da razão, entendeu? Então, às vezes eu vou falar uma coisa que você não vai concordar e vai estar tudo bem. Segue o baile, próximo vídeo, entendeu? Eu não tô aqui para te influenciar isso, eu só estou trazendo o meu ponto de vista a respeito dessa questão de ficar tomando iniciativa de tudo. Porque assim, você começa, eu vou chamar ele para sair. Aí depois, eu vou buscar ele de carro na casa dele. Aí depois você vai lá e paga a conta pra ele. Aí depois você vai lá e pede ele em namoro. Quando você assustar que não, esse cara, além de ficar acomodado e não fazer nada porque ele sabe que você dá conta de tudo, chega lá no casamento, é você que tá esperando ele no altar e ele tá entrando vestido de noiva. Pensa que loucura, o mundo tá muito louco. Então, assim, as pessoas questionarem coisas. Algumas tradições, eu particularmente gosto. Eu acho legal, eu acho a maneira do cara te prestigiar, eu acho a cerimônia bonita, sabe? O pedido de namoro. Pô, Mila, eu acho isso sensacional. Pô, o cara ter a capacidade de ele pedir namoro, ele me chamar pra sair. Poxa, eu tô conversando com o cara todo dia, eu tô dando todos os sinais pro cara que eu tô afim. Se ele tiver afim também, ele vai me chamar pra sair, eu não preciso apressar as coisas. Eu não preciso ficar no desespero. Vamos logo, eu sou uma mulher de atitude, eu vou lá e faço. Não tô falando que você não tem que ter atitude. Tô falando que você tem que se transformar em outra pessoa. E isso não te torna uma mulher passiva. Tá? Uma mulher submissa. Que é o que as pessoas falam, é submissa, nossa, não sei. Não tem nada a ver. Sabe? E às vezes quando a gente fica muito com medo de se mostrar passiva, submissa, o homem tá mandando em mim, esse negócio de querer provar o tempo todo que acaba bloqueando o tipo de cara que a gente quer pra se relacionar. Então, enquanto eu tava com essa paranoia, e eu tô falando isso porque eu passei por isso, de, eu sou empoderada, sou independente, sou uma mulher incrível, não preciso de ninguém, achando que o cara tinha que rastejar por mim, fazer tudo por mim, e eu, sabe, quando eu tava com essa energia masculina muito
eu tava muito bruta, sabe? Eu tava muito, sei lá, não sei se seria arrogante a palavra, mas a maneira que eu me comunicava com a pessoa que tentava se aproximar de mim era de que, tipo, eu não preciso de ninguém. E quando eu falo isso pro outro, ele fala, poxa, tentei ali conviver com aquela pessoa, ela não deu espaço pra mim, então eu queria que vocês refletissem sobre isso. Não sei se vocês se identificam com isso, mas é quando você tá com a energia masculina muito aflorada para um momento de vida que não é. Então, assim, você às vezes acessa a sua energia masculina para cuidar do seu filho, né? Porque às vezes você é mãe e pai ao mesmo tempo. Então, você tem que trazer essas duas características para essa relação com seu filho e tá tudo bem. Às vezes você tem que usar essa energia masculina para gerenciar o seu negócio, sua empresa, para o seu trabalho. Então, só que a energia masculina e feminina, elas vão sendo acessadas para cada situação. Então, quando é lembrar de se desligar dessa energia masculina e trazer o seu feminino. Quando eu falo estimular o seu feminino, é sempre buscar ser uma mulher mais delicada, doce, amorosa, que tem empatia. Isso são características do feminino, sabe? Senso de colaboração, de equipe, sabe? Então, assim, isso não é ser frágil, mas essa é a sua maior força de fato. Então, quando você consegue acessar essa energia feminina, depois dá um Google, gente, dá uma pesquisada sobre características da energia feminina e da energia masculina. Você vai perceber que se você estiver passando por essa questão desse bloqueio de tipo, estou ali acessando muito a minha energia masculina para me conectar com o boy, você vai perceber que você bloqueia o tipo de cara que você quer e acaba atraindo o cara que você não quer. Justamente por estar com essas características muito afloradas na hora de se conectar com ele. Então, ter consciência de quais são as características é importante para que você consiga acessar essa energia feminina, estimular essa energia feminina no seu dia a dia, não só quando você está em um relacionamento, mas para essa questão da sua vaidade, do autocuidado, da conexão com você, do seu autoconhecimento, sabe? Então, outra questão, exemplo, como eu disse para vocês, eu sou formada em engenharia civil, então no meu ambiente de trabalho antigo eu tinha que acessar muito a minha energia masculina para me impor, sabe? Para que as pessoas me respeitassem. Então não tô falando que por ser mulher ninguém me respeitava, não, mas é mais difícil porque era um ambiente muito masculino, onde eu tinha equipes, eu trabalhava só com homem o dia inteiro, sabe? Onde eu vestia uma roupa muito mais, né, masculina, eu andava de botinha e tal. Então, assim, acaba que conseguir separar um momento para acessar cada energia é difícil. Então, é uma coisa que a gente tem que praticar, porque senão a gente acaba se prejudicando. Gente, o vídeo tá ficando bem longo, mas eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia que eu queria trazer para vocês. Então, assim, você pode tomar iniciativa sim, mas nem sempre é estratégico. Então, principalmente no início de uma relação, tente dar espaço para o homem ser homem. É o que eu sempre falo, deixa o homem ser homem. Para de ficar fazendo tudo por ele. Sabe, por mais, eu sei que você sabe, eu sei que você é capaz, eu sei que você é independente, eu sei que você tem dinheiro para pagar sua conta, mas deixa ele fazer, deixa ele te mimar, deixa ele te agradar. Você não é menos mulher porque alguém pagou sua conta, ou porque o cara abriu a porta para você, ou ele puxou a cadeira para você sentar, sabe? Permita que o outro te mime e não se sinta ofendida por isso, sabe? Isso é acessar a sua energia feminina, é saber usar a sua doçura, é saber ser mimada e agradecer e ser doce mesmo. Uma boa parte da minha vida de solteira, eu fui perdendo isso. E quando a gente perde essa doçura, essa feminilidade, a gente acaba afastando as pessoas da gente, né? A gente acaba tendo dificuldades para se relacionar. Então, é essa ideia que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham me entendido da melhor maneira possível. Eu tentei ser bem clara, mas esse assunto é realmente complexo, sabe? E profundo. Mas é isso, assim, não me considero uma pessoa machista, eu sou a favor da liberdade feminina, mas eu, Mila, valorizo algumas tradições que eu não acho legal se perderem, como o pedido de namoro,
pedido de casamento, a iniciativa do cara te convidar para sair, sabe? Esse cavalheirismo não pode morrer, assim. No meu ponto de vista é uma coisa muito positiva e que eu acho que muitas mulheres estão bloqueando os homens estão com medo de ser cavalheiros e da mulher se sentir ofendida, então a gente acaba um pouco influenciando nas atitudes, sabe? Então é isso, acho que a mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa: deixe o homem ser homem e seja você mulher feminina, doce, agradável. Você não tem nada para provar para ninguém. Você sabe da sua história, você sabe do que você passou para chegar até aqui, mas você não está competindo com o homem, não é uma guerra, sabe? Relacionamento é uma união, né? E a gente tem que começar isso da melhor maneira possível, com a dinâmica que a gente quer para o futuro. Ah, Mila, mas eu quero me conectar com um cara de energia feminina. Aí tudo bem. Vai dar preferência de cada um. Então, a sua maneira de se relacionar tem que refletir no tipo de relação que você quer construir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Deixe aqui seus comentários, eu quero saber o ponto de vista de vocês a respeito desse assunto, o que vocês acham. Adoro quando vocês trocam ideia comigo por aqui, tá bom? Tchauzinho!